Graça e paz, galera, beleza? Como é que vocês estão? Firme e forte? Mais uma vez nós estamos aqui para gravar aquele podcast. Então, assim, você que nos acompanha, já vou pedir para você desde já, para vocês curtir, para vocês comentar, para vocês, cara, ajuda nós aí, se inscreve no canal, para que a gente possa, assim, esse conteúdo que a gente tem gravado, a gente tem disponibilizado, possa alcançar mais pessoas. Então, assim, é importante que vocês façam isso. E é uma coisa simples também, né? Agora, você assistindo, você já pode vir no dedinho aí do joinha aí, que vocês já vão ajudar a gente, tá joia? E mais uma vez, aqui, com o meu amigo, né? Eric Sidney, Pastor Eric, vulgo Pastor Eric. E aí, Lan, tudo jóia? Graças a E aí, Deus, galera, tudo jóia? Como é que vocês estão? Gente, nós estamos aqui junto com vocês aí, né, normalizando a rotina devagarzinho, né? Exato. E buscando, né, trazer conteúdo de qualidade para a vida suas aí, né, abençoar e ser abençoado. Então, é igual o Lan disse, cara, para que isso possa fluir, continua, né, se inscrevendo, continua curtindo, comentando. A gente tem visto aí que devagarzinho vai dando uma graduação no número de inscritos, né? O pessoal vai se inscrevendo. Então, isso aí é colaboração suas. É o que vocês estão fazendo, às vezes, no compartilhar, né, no comentar e fazer essa curtida aí que vai impulsionando isso, mais pessoas vão recebendo. E esse é o alvo mesmo, é multiplicar aquilo que Jesus colocou nas nossas mãos, né? Exatamente. E aí, sempre falando de assuntos que são de extrema importância, né? Na semana passada nós gravamos sobre Soli Deo Glória, né? Glória somente a Deus. Um dos temas da Reforma Protestante, que nós estamos no mês, né? Da Reforma Protestante, que é considerado por muitos evangélicos protestantes. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que é de extrema importância, cara. Vamos falar sobre discipulado. Assim, é uma coisa assim que é central dentro do povo cristão, essa palavrinha, o significado dela e a aplicação dela no dia a dia, né? Então, vamos falar sobre isso, sobre o desafio de discipulado, o que é discipulado, e é um assunto que nós gostamos de falar. No início do canal a gente abordava bastante, né? Sim. Ou em algum momento nós falamos sobre isso aí, e nós vamos retornar falando sobre isso. Tá joia? Então, desde já eu pedi pra vocês, assiste esse vídeo até o final, beleza? Então, bora lá pra vinheta. É isso, galera. Então, desse assunto, vou perguntar aqui pro nosso... O Eric, ele não é só PhD em 5 ministérios, né? Mas esse lance do discipulado, a gente vê que no início, assim, não da caminhada, mas assim, do início do ministério, assim, você trabalhou muito, né, nesse lance, né? Sim. Não somente de executar, mas de consumir material sobre discipulado, sobre sistema, como funciona e tudo mais, né? Claro que vai surgindo outras demandas, a gente vai trabalhando outros assuntos, mas a aplicação do discipulado, até mesmo em outros assuntos, ele está sempre presente. É difícil fugir disso, né? Isso. Ou é impossível fugir disso. Eu vou perguntar para você assim, ó, como que se definiria discipulado? O que define discipulado? Cara, para mim, discipulado, igual, né, a gente já tem uma mentalidade sobre isso, é que discipulado, cara, não é um movimento. Para mim é um estilo de vida. Então, assim, se você parar para pensar, muitas pessoas discipulam para movimentar, né? Então, vamos fazer um discipulado, vamos buscar fazer um evangelismo, vamos sair para a gente poder fazer tal coisa, vamos estudar tal assunto e tudo mais. E às vezes mais para movimentar, para tentar cativar as pessoas e tudo mais. Eu já não consigo enxergar dessa maneira. Então, para mim, discipulado é um estilo de vida. Ou seja, Jesus, ele não criou seguidores, né, porque já existiam muitos seguidores naquela época, seguindo alguns líderes, né? Então, a gente tinha ali os fariseus, os saduceus, que estavam seguindo alguma linhagem de alguma coisa que foi dito por algum antigo. E aí Jesus vem e ele vai criar um modelo completamente diferente. Ele vai criar um estilo de vida. No entanto, que o discipulado de Jesus foi tão intenso que ele trouxe os discípulos dele para a rotina de caminhada, de ministério dele. Então, o ministério de Jesus e o discipulado de Jesus acontecia durante as caminhadas, né? Então, durante aquilo que eles estavam fazendo, durante aquilo que eles estavam evidenciando, aquilo que eles presenciavam, aquilo que eles ouviam, né? E dentro de tudo aquilo, eles foram sendo discipulados, foram sendo gerados, né? Foram sendo aprimorados, melhorados, entre aspas, né? E crescendo. Então, para mim, discipulado muito mais do que um movimento, algo que a gente coloca dentro da igreja, com mais uma temática, mais algo para você trabalhar, né, cara? Para mim, não é uma ferramenta. Para mim, o discipulado precisa ser um estilo de vida. Se eu viver isso com as pessoas que estão ao meu redor, de fato vai dar resultado também. Entendi, cara. Tipo, não tem uma metodologia, né, cara? Não. Vamos, sexta-feira, 7h30, isso, não. tem Vamos discipulado. Aplicar isso aqui. Não. Tem discipulado, né? Embora, mas é uma caminhada, uma vamos vivência, fazer um culto de discipulado, né, cara? Então, tipo assim, não
tem como ser assim, né? Não é uma coisa que vai acontecer numa noite, né? Não é uma coisa que vai acontecer num dia de conversa, é um estilo de vida. Então, É você no vai... café, no almoço, na entendeu? janta, é Todo nos o tempo. momentos, na sorveteria, na Isso. padaria, Você e assim sentou, é funciona. discipulado, né? Igual no dia que nós estávamos no estudo, né, da escatologia, sei lá, e a amiga nossa mandou mensagem, né, que faz parte com a gente, que mandou mensagem, falando, olha, não tô conseguindo ir no ano da escatologia, tô ajudando uma pessoa e tudo mais, com casamento e tudo, e aí o que eu escrevi para ela foi, não, tudo bem, fique em paz, e depois eu finalizei dizendo, ó, fica tranquilo, porque isso também é discipulado. Então, assim, acho que às vezes a gente limita isso quando a gente tenta trazer isso para um formato, né? Uhum. E Jesus, ele demonstra que isso é muito mais expansivo do que formatado. É congelar, assim, né? Isso. Prender, qualquer coisa nesse sentido, né? É limitar aquilo que Uhum. Deus mostrou de forma modelar pra gente, que não tem limite, né? Porque na antiguidade já era assim, né? Jesus já olhava as pessoas, como que eles lidavam com os talmidins, né, com os discípulos dele lá e tudo mais, e Jesus falou, não, cara, não é esse modelo que eu quero aplicar. No entanto, que a gente não vê Jesus sair de dentro de um sinédrio, né, no meio deles ali, para poder começar o seu ministério. A gente vê Jesus saindo de um discipulado, né, cara? Porque discipulado tem muito a ver com relacionamento, então não foi à toa que Deus colocou Jesus para viver relacionamento, né? Mesmo que ele tenha sido fruto de uma virgem, né, com o Espírito Santo ali sendo introduzido na vida dela, Deus não deixou de lado a ausência de uma paternidade na vida dele, né, para apontar o caminho para ele, que foi José, né, cara, que recebeu ele, no entanto que a gente vê o anjo falando, recebe, porque o que está nele é de Deus e tudo mais, instrui ele, né, e Jesus viveu isso. Então a gente vê na caminhada como isso se performa, né, que é mais fácil acontecer quando isso é baseado num relacionamento e não apenas num método, né? Legal, cara. E a gente vê também que, igual você disse, uma vez não lembro qual pastor que foi falando isso aí, cara. Tipo, o discipulado, ele não é que ele é importante para a igreja, mas é o único método que Jesus deixou. Sim. Né? Tipo, Jesus não deixou. Ele até falou assim, cara, você pega o Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, né? Lá em João 1, do 1 ao 3, vai falar assim que nele foram criadas todas as coisas, tudo que existe por causa dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então, tipo, é o centro. Colossenses 1,15 vai falar exatamente isso. Né? Ele é o primogênito sobre a criação, tudo está debaixo dele e tudo mais. Aí você pega o Filho de Deus, o Deus encarnado, vem nessa terra. É Deus encarnado, né? Sim. João 1,14, né? Tabernaculou, tá lá, tá habitando no meio de vós. Aí você pega esse Deus, com esse Criador dos céus e da terra, onisciente, tá lá, ele formou discípulo. Né? Ele trabalhou com discipulado. Sim. E aí, quando nós vamos trazer uma metodologia para uma igreja, nós queremos trabalhar em cima, não de discipulado, mas de programação. Então você já vê que já não faz sentido. Igual as pessoas falam, né? Lá na nossa igreja tem quanto para saber se a sua igreja é ativa? Quantos cultos tem lá? Aí você vai lá, não, lá eu estudo durante a semana, o culto do domingo. Aí você, nossa, uma igreja morta, né? Aí na sua igreja, lá segunda-feira tem isso, terça-feira tem isso, quarta tem aquilo, quinta tem aquilo, sexta tem aquilo outro, sábado vai revezando, mulheres no sábado, homens no outro, jovens no outro, sei que lá no outro, aí domingo de manhã, escola bíblica, de noite tem culto da família. Aí tem que ter o culto da família, porque durante a semana você não viu sua família. Tem que ter um momento pra reunir de volta a família, né? É que você manter trabalho separado. Exato, tem um culto pra você ver seus pais, né, cara? Vai lá, gente, olha que maravilha, né? Só que aí você pega essa discrepância nas coisas, né, cara? Porque quando que você vai ver discipulado de verdade? Igual você falou, cara. Às vezes tem um culto que é oficial da igreja, que é como tinha no primeiro século, ao longo da história da igreja, quando as pessoas se reuniam para estudar a palavra de Deus, para ter comunhão, né? Quando a Bíblia fala de partir do pão, nas orações, comunhão, existia um dia que eles se reuniam para isso, e aí tinha aquele dia, amém, glória a Deus, cara. Mas os outros dias, as pessoas viviam, né? As pessoas, elas tinham ali os seus afazeres, suas tarefas, seus pais, seus compromissos, e no meio dessa vida, aí a gente chama de vida na vida, né? Sim. No meio dessa vida, você fazia parte da igreja, né? Que aí a pessoa fazia parte do cotidiano da outra pessoa, de sair, de ir na casa, de fazer qualquer coisa ou outra ali, tomar um café, conversar. Vou levar meu filho no parque. Tô indo lá, você quer ir também? Vamos lá, conversas aleatórias, né, cara? Conversa de futebol, conversa não sei o quê. E nesses momentos, a pessoa vai vendo como você se apresenta nisso aí. E é isso, aí é discipulado. Sim. Né? Jesus, ele tá andando assim no meio de uma coisa, aí ele fala, gente, olha ali, o que tem ali? Tem uma figueira. Aí ele ensina. Aí tá andando, ele fala assim, olha aquilo lá. Então, aí ele vai lá e ensina. Gente, tá vendo os pássaros?
Aí ele ensina. Então é esse discipulado durante a caminhada, né, cara? Isso. Então eu achei interessante isso, porque embora as pessoas estão inventando um monte de método, e hoje está na febre a conferência, né? É, Antigamente não era conferência que chamava. não. Como é que era mesmo? Congresso? Congresso. Congresso, não sei do Isso. que e tal. É, E aí, algumas igrejas mais tradicionais ainda ainda tratam assim, continua o né? congresso ainda, né? As church que já fala conferência. Igual nós, né, gente? As paredes Mas pretas, são né? church, né? As paredes pretas. Igual meu Aí, tio fala, o que é church? Vai pra church é igreja, só tá em inglês. As e- paredes pretas já tratam mais como conferência, né? exatamente. E aí gera esse negócio, né? Então, tipo, é o dia do evento da igreja que vai gerar o discipulado. Mas o próprio Jesus, Filho de Deus, trabalhou com discípulos, né? E o alvo do discipulado só tem um, Uhum. né? Parecer com Jesus. Né? Não existe outra coisa, discipulado, que é a gente não formar Cristo nas outras pessoas. O alvo do discipulado é esse. Sim. É estar perto, é vida na vida, para que eu estando perto daquela pessoa, ela consiga ver Cristo em mim e aprender e ela ser transformada também. Eu olhar para ela, enxergar Cristo nela de alguma forma, ser transformado também. E o alvo é sempre se parecer com Jesus. Uhum. Né? Eu estava vendo até o Jonas Madureira falando sobre isso aí, né, cara? Interessante. Ele falou assim: ó, o fato de Jesus ser Deus implica no discipulado. Né? Porque ele fala, a gente vai se parecer com o Paulo fala, né? Eu sou imitador de Cristo. Uhum. Como que você imita Deus? É. Como que você imita Deus, cara? Cara, Deus é perfeito, Deus é sábio, soberano, e Jesus, ele não tem nenhuma falha, nenhum erro, ele tá aí. Agora, Cristo tem que ser formado em nós, e, cara, até ele brinca, fala, se fosse para imitar Pedro, seria mais fácil, né? Mas Jesus chamou para ser discípulo de Pedro. Chamou para ser discípulo de Jesus. E É. aí fala, como que você imita Deus? E ele fala assim, aí você percebe, cara, eu não consigo imitar Deus. E aí é onde o Espírito Santo vem. Porque só é possível por uma ação sobrenatural. A gente se esforçar, nossa, agora eu vou parecer com Jesus, vou parecer com Jesus, vou parecer com Jesus. Cara, é impossível, cara. Nesse processo de discipulado, a gente precisa ter essa mentalidade de que a gente não consegue formar se a gente não depender do próprio Deus para isso, né, cara? Sim, cara. E é impossível você formar algo que você nunca conheceu, nunca viveu, nunca se relacionou. Eu acho que assim, tem muitas pessoas tentando discipular e cobrando discipulado sem saber o que é ser discípulo, né, cara? Uhum. Então isso acontece muito, cara. E acho que a primeira coisa é aquilo, né, cara, que Jesus disse: quando as pessoas saberão que vocês são meus discípulos? Se vocês fizerem tudo aquilo que eu vos ordenei. Uhum. Então, assim, Jesus deixou um modelo para nós, né? Deixou um método de discipulado, né? Ele deixou um ponto de partida, assim, que não tem como ser negociado, né, cara? Exato. Eu quero ser discípulo, mas eu não Nas minhas quero. condições, Isso, né? nas minhas condições. Não tem como, cara. Eu quero ser discipulado, mas, porém, eu não concordo com isso aqui, eu não concordo com aquilo outro. Não, você pode até não concordar, mas você vai ter que enxergar que isso aqui é o certo. Exato. E aí você tem que não ter uma justificativa que você possa usar para perverter aquilo que é certo, né? Aquilo que é verdade, né, cara? E aí Jesus já disse, né, cara? Então, assim, como que as pessoas saberão? Como que você, primeiro, assim, acho que o discipulado, para saber se é discípulo, ou para você saber se você é um discipulador, tem muito a ver com o seu DNA também. Você precisa saber se você é discípulo. Então, como que eu sei se eu sou um discípulo ou não? Dessa maneira, né, cara? Examinando tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Até o Exato. apóstolo Paulo, cara, ele foi um cara muito discipulador, ele foi uma pessoa que instruiu bastante as pessoas. Inclusive aqui em Timóteo, quando ele está instruindo, né, as pessoas, quando ele está ensinando aqui, né, ele vai falar dos líderes até, né, ele usa aqui o bispo, o diácono, tudo, ele fala sobre a necessidade de algumas coisas, né, e é lógico, a gente usa isso aqui quando você vai ordenar pessoas, né, aí é lido isso aqui, né, eu lembro que quando eu fui ordenado, eles leram isso aqui para mim, né, cara, tipo assim, em 1 Timóteo 3:1 fala assim: e esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, né, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, né, apto a ensinar, não deve se apegar a vinho, nem ser violento, mas ser amável, pacífico, não apegado a dinheiro, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, né, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua casa, como poderá governar a casa de Deus, né? Não pode ser recém-convertido, pois não se para que não se ensoberbeça, né? Não suba para a cabeça, né? E caia na mesma condenação que o diabo, né, cara? Isso aqui é sério, hein? Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e nem em ciladas do diabo. E aí depois, quando vai falar dos diáconos, vai falar praticamente as mesmas coisas, né? As mesmas características aqui que deve ter. E aí quando você olha para tudo isso aqui, cara, basicamente é o que Cristo disse.
Né, cara? Então, como que você vão saber se você me ama? Se você guarda minhas palavras, se você a pratica. Então, ele, do mesmo jeito que ele tem um método de dizer que ele quer que as pessoas sejam discipuladas, ele tem um método que ele quer ser amado, né, cara? Então, ele deixou as coisas estabelecidas. Então, assim, quando a gente olha para tudo isso aqui, é muito sólido, né, cara? É algo muito concreto. E é difícil. Não é fácil, né? Tem coisas aqui que, entre aspas, né, é mais fácil de ser praticado. A gente já entende já que hoje, nos dias atuais, no formato moral da sociedade, inclusive principalmente aqui no Brasil, ser marido de uma mulher só é algo normal, né? É natural isso aí, né, cara? E até em outras culturas, quando as pessoas tentam usar o Antigo Testamento, mas fulano de tal, mas isso, aquilo outro. Não, era o formato de antes. Depois Deus arruma, não vamos dizer que não é arruma, né? Mas isso é mudado, né, cara? E aí é formatado dessa maneira. Então tem coisas que vão ser mais fáceis. A questão da lida da família, do filho, uma coisa que fala bastante aqui é sobre essa questão de governar a sua casa, né, cara? E assim, por que o discipulado para mim é algo que tem a ver muito com questão de relacionamento, com estilo de vida? Porque quando fala governar a sua casa, cara, é aquilo, né, cara? Como que você vai saber se você é discípulo ou não? Começa dentro da sua casa, né, cara? Nos meios dos seus, as pessoas que estão convivendo com você todos os dias, né? Como que você é? Tem um louvor antigo que fala: quem é você quando ninguém vê? Né? Então daí o cara começa a cantar sobre isso, né? Fala depois de você pregar seu último sermão, de cantar sua última canção, né? Depois quando você volta para casa, ninguém mais você precisa impressionar. Então quem é você? Então assim, no secreto, cara. Quem você é, no meio das pessoas. Né? Eu teve uma vez que um pastor falou uma coisa assim que eu lembrei agora, assim, eu guardei pra vida. Ele falou do Amã, que era o general, né, da Sírio, né, e ele falou assim que Amã, diante da população, diante da sociedade, era um cara de respeito. Então ele era condecorado, ele era o segundo depois do rei, ele era aclamado pelas pessoas, só que a Bíblia diz bem claro lá, porém, leproso. Então, assim, fora da casa dele, Amã, ele era o cara, né, cara? O cara era perfeito. Mas dentro da casa dele, quando ele tirava a armadura, quando ele se despia do general que ele era leproso. Né, cara? E só a família dele sabia o sofrimento, a dificuldade, tudo que ele passava. No entanto, que uma serva, né, israelita que fala para ele: ó, tem o meu senhor lá e tal, ele é profeta, ele pode te ajudar e tudo mais, e meu senhor vai lá e tal, e tal, tal, tal. Então, assim, na intimidade é que de fato a gente demonstra de fato o discipulado que a gente está vivendo, o relacionamento que a gente está tendo com Jesus, né, cara? Então, isso aqui numerado, que Paulo deixou como exemplo para nós, é algo difícil de ser vivido, é o que você disse. Pelas nossas condições, é complicado, cara. Por mais que a gente se esforça para governar bem a nossa vida, para ser marido de uma mulher só, para ser irrepreensível, não ser dado ao dinheiro, tudo isso é difícil, cara. A nossa carne, ela quer fazer outras coisas, né, cara? Ela quer inclinar para outras coisas. E aí, a gente precisa sempre se posicionar de que maneira? Do lado de alguém. Porque o que o discipulado é, cara? O discipulado é eu entendendo que, além de eu precisar de Deus, cara, eu preciso do meu próximo. Porque Deus já estabeleceu ele isso. estabeleceu isso, né, cara? Amarás o Senhor teu Deus de todos. Esse é o maior mandamento. Sobre tudo, né, cara? E o segundo não é diferente desse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, eu preciso do meu próximo, cara, porque sem o meu próximo é difícil algumas coisas, porque não que, igual você deu o exemplo do Espírito Santo. Sim, cara, o Espírito Santo vai agir, mas pensa uma coisa comigo só pra você ver. Você chega até mim e eu tô mal, eu tô angustiado, eu tô passando por provações, lutas e dificuldade e tudo mais. O Espírito Santo habita na minha vida? Claro. Porém, no momento de dificuldade, cara, a gente não consegue ver, cara, aquilo, cara. No momento da angústia, a gente vê Jesus no seu maior momento de angústia, falando para Deus: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Só que ele é perfeito, e a perfeição dele faz, mas contudo, eu vou fazer a tua vontade, não a minha. Agora a gente não consegue fazer isso. E aí é a importância do meu próximo, cara. Então, quando eu chegar perto de você, o Espírito que também habita na sua vida vai ajudar para influenciar a minha vida, cara. Então, às vezes eu vou chegar, vou estar desmotivado, judiado, cão que caiu da mudança, né? E aí, de repente, conversando, né, no discipulado que você tiver com a minha vida, você vai falar: cara, pensa assim, olha dessa maneira, observa isso, sabe? Então, são coisas que são fundamentais, cara, pra gente continuar na caminhada. Então, por isso que pra mim, numa forma de método, cara, isso é improvável acontecer. Porque um método é você pegar uma apostila e entregar na mão de alguém e falar: se vira aí. Por que é igual você falou da igreja, né? Porque da importância da reunião pública, cara. Existe uma importância. Um culto público, ele não foi criado da mente das pessoas, cara.
né? Mas é por causa justamente do que Jesus estabeleceu também. É necessário que houvesse um culto público para quê? Para o partir do pão, para as orações, né? Para os pilares da igreja, aquilo que compõe, para aprender a doutrina dos apóstolos, aquilo que Deus estava estabelecido já. Então, a reunião, cara, ela ia produzir isso aí. Mas o que é eficaz é quando eu saio daquela reunião e o que eu continuo vivendo depois. Uhum. E aí você pensa pra você ver, um novo convertido que não está discipulado nem nada, igual o apóstolo Paulo falou aqui, cara, não é bom que pegue alguém que é novo na fé e coloque ele na frente disso, porque ele não cai na mesmo pecado que o diabo, né, cara? Na vaidade, né? E quantas pessoas a gente vê que às vezes está acontecendo isso. Nós estava aqui em off aqui falando sobre casa de recuperação, sobre pessoas que vão para casa de recuperação e saem, não conseguem se manter firme. E é uma coisa que eu sempre falei até com um amigo meu, que ele chamou para conversar, né, na época de eleição e tudo. E ele falou para mim assim, Eric, tem algum projeto, alguma coisa que você pensa assim e tal? Daí eu falei, rapaz, tem uma coisa que eu penso. Eu fui bastante já em casa de recuperação, cara, e eu trabalhei com isso, inclusive, e eu acho muito legal. E uma coisa que eu vejo assim, que é muito difícil, cara, é o que acontece, né, com uma pessoa que vai para lá. Um exemplo, você leva uma pessoa para uma casa de recuperação, você interna a pessoa fica lá internada. A família não é acompanhada. O interno está sendo acompanhado, a família não é acompanhada. Aí, quando o interno sai dessa casa de recuperação e às vezes está sendo gerada uma mentalidade diferente nele, porque a palavra de Deus ela é eficaz, cara, né? E está sendo gerada essa mentalidade, ele volta para aquele contexto familiar. A família às vezes não está preparada para receber a pessoa daquele jeito. Talvez a família não mudou. Um exemplo, eu tenho um conhecido meu, cara, que ele foi para uma casa de recuperação muito jovem. E a família dele tinha um estilo de vida diferente daquilo que ele estava aprendendo. E aí, quando ele saiu daquele contexto, a família não quis viver aquilo com ele, entende? E aí acabou que ele não conseguiu. E até hoje ele está mal por aí. Então, assim, acho que todo esse acompanhamento faz uma diferença. E aí ele perguntou para mim, eu falei para ele, rapaz, sabe por que eu falo para você? Porque, um exemplo, a minha mãe, ela tinha um estilo de vida diferente de quando eu fui para a recuperação, de quando eu fui preso e essas coisas tudo. Só que quando eu decidi ir para a igreja, ela decidiu ir junto, pelo menos para me apoiar, entendeu? E nessa de me apoiar, ela converteu. E hoje em dia, cara, tem hora que ela é mulher de fé muito mais que eu, cara. Sabe? Então, assim, eu falei pra ele. Então, essa é uma diferença. E isso tem a ver com o discipulado. Então, quando você pega uma pessoa, você só coloca ela num lugar para livrar ela, desintoxicar, né, igual eles falam, né? E depois devolve ela no conceito natural, a tendência é que ela viva esse ciclo. E ela fique nisso constantemente. Constantemente. Então, existe uma necessidade de algo mais profundo. O apóstolo Paulo, quando ele saiu do contexto de vida que ele vivia, ele foi inserido nesse estilo de vida novo, que era o estilo de vida com Jesus, ele passou 3 anos ali sozinho, vivendo algumas coisas, talvez conhecendo algumas coisas, remoendo algumas coisas. Só que quando foi para ele ser inserido em um outro contexto, o que eles fizeram? Nós vamos enviar ele com o Barnabé. E aí o Barnabé era mais velho que ele, o Barnabé era mais capacitado em algumas coisas, né? Inclusive, um dia eu ouvi até uma pessoa falar que o nome Barnabé significa consolador, né, cara? E eu falei, nossa, que legal. Daí a pessoa até falou, acho que foi até o Douglas que eu ouvi falar sobre isso, não sei se foi ele agora, se foi o pastor Paulo Borges, e ele falou assim, que olha que legal que é isso, porque Paulo não precisava apenas de um discipulador. Paulo precisava andar com um conselheiro, Paulo precisava andar com alguém que era o Espírito Santo mesmo, cara. Então Deus foi e colocou Barnabé do lado dele, e o Barnabé tinha o significado, o nome dele era esse, né, cara? E você vê que isso é legal. E aí, quando chegou o momento, Paulo caminhou, os dois caminhou, Barnabé ajudou a formar Paulo, depois Paulo foi formar pessoas e Barnabé foi formar outras, cara. Então acho que isso é uma coisa muito significativa dentro do discipulado e que é muito necessário. Só que às vezes a gente não preocupa com isso. A gente prefere métodos, porque querendo ou não, de forma metódica, é mais fácil. Você entrega uma apostila na mão da pessoa, fala para ela ler e se vira, sabe? E acaba não sendo produtivo. Tá? Porque você acaba se livrando da responsabilidade. Sim, também. Com certeza. Então, tipo, a gente vê muito isso na própria internet, né? O jeito de crescer a sua igreja e tal. A igreja tem que voltar a romper, a igreja tem que voltar a crescer, que não sei o que, como nós preparamos esse método aqui, essa apostila de líderes, essa não sei o que. Nem a Bíblia usa mais, né? É a apostila da igreja que resolve todos os problemas da igreja, né? Que você faz ali o curso de liderança e tal, que não sei o que. Não que ter uma apostila ou ter um caminho, método, né, alguma coisa é errado. Ruim, né? Mas quando você faz daquilo um meio, um fim do negócio, naquele zerar esse método, aí ele tá pronto, né, cara? Então ele já é um discípulo de Jesus porque passou pelo nosso curso de 3 meses de liderança, né? E aí que não é verdade. E nós dois, cara, que o propósito do discipulado é formar discípulo. Sim. Discípulo de Jesus. Né, cara? E aí você falou um negócio no começo da fala sua aí, que às vezes a gente precisa pensar, cara, examinar nós mesmos. Você
Você falou assim, cara, nossa, eu preciso, será que eu sou discípulo mesmo, cara? Porque, como você disse, né? O Jesus já falou o jeito que ele quer. Tipo, não, quem me ama é isso aqui que tem que fazer. Uhum. Né? Quem é meu discípulo é esse caminho aqui. Tipo, eu não concordo, eu não sou assim, mas eu acho que eu sou discípulo mesmo. Não, assim, você pode achar, não tem problema nenhum de Sim. achar. Mas, de uma hora vai quebrar sua expectativa, né, cara? Eu tava lendo um livro que ele traz mais ou menos isso aí, cara, de como que hoje em dia as pessoas elas acham de fato que são discípulos de Jesus, mas do seu jeito, entendeu, cara? Da sua forma, tal. E o apóstolo Paulo, ele em algumas vezes ele vai falar isso para a igreja, né, de Corinto. Até é muito famoso na ceia, né? Ele fala assim, ó, examine-se a si mesmo. Uhum. Ou seja, olha, vê se tá tudo certinho aí, cara. Ou seja, para a gente examinar, a gente precisa ter um padrão para que a gente possa exercer esse Sim. exame, né? Você vai É. fazer um exame lá, você faz o exame e aí seu exame sai com o resultado. Aí o médico fala, olha, uma coisa tá baixo, não sei o que tá alto, não sei o que tá, não sei o que. Uma coisa tá baixo ou tá alto, porque ele fala assim, ó, porque deveria ter esses números aqui, Uhum. para estar normalizado. Aí a partir desses números que são normais, isso aqui tá baixo, isso aqui tá alto. E tem até um texto aqui de 2 Coríntios que o apóstolo Paulo escreve para a igreja, ele fala assim, ó, examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo. Aí ele fala, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Né? Então Paulo escreve para a igreja e fala, ó, gente, examina aí se vocês ainda estão na fé. E provem-se a si mesmo. É como assim, cara? Não está falando que você não pode ter certeza da sua salvação. É. Mas aquele que é salvo, ele gera fruto. Né? Sim. Aquele que é salvo, aquele que é um discípulo de Jesus, é o que nós estamos falando, né? Ele tem a sua maneira de agir que o próprio Jesus já estabeleceu. Uhum. E aí o apóstolo Paulo fala, pega o padrão e olha no padrão e olha na sua vida. Aí você vai se examinar. Tá muito ruim. Tá, assim, você não tá nem querendo se parecer, cara, se preocupa. Agora, igual, eu não sei se eu falei no hospital na terça-feira, né, lá na capelania lá, com os funcionários, com alguns pacientes, e eu tava falando sobre isso aí. Tava falando sobre, ó, você vê o texto que eu tava abrindo lá, 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há, aquele que é o mundo, o amor do Pai não tá nele. Sim. Lapada. E aí eu falei assim, gente, as pessoas têm uma concepção errada de que todo mundo é filho de Deus. De que todo mundo tem o amor de Deus. Não tem, não. Não tem, não. Né? Que o apóstolo João está falando para nós aqui é que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Né? Jesus, João vai falar, o mesmo João fala que aquele que creu em Jesus é que é filho de Deus. Né? Você pode ver sua vida de qualquer jeito aí e falar que Deus está comigo. Deus não está. Pode acontecer coisas boas na sua vida? Pode. Não significa que Deus aprova tudo. Ou seja, quando a gente vai olhar para as escrituras, se a gente fizer um autoexame, a gente vai ver, cara, e eu não sou de Deus. Né? E aí eu estava falando para ele o seguinte, ele fala assim, ó, deixai as coisas que no mundo há e busquem a vontade de Deus, porque vocês vão permanecer eternamente, né? Uhum. No versículo 17, se não estou enganado. E aí eu estava falando para ele assim, ó, quando a gente vai buscar a vontade de Deus, não significa que a gente não vai pegar. Não significa que a gente não vai, em algum momento, cair, tropeçar. Mas significa que a gente está usando agora todos os nossos esforços, né, mediante a graça, lógico, né? Igual eu falei de início, né? Qualquer um que tenta, por força própria, parecer com Jesus, não vai conseguir. Porque o próprio Jesus falou assim, ó, é necessário um novo nascimento. E o novo nascimento é um milagre, é uma regeneração do Espírito, é o Espírito que faz esse processo todo. Então, não tem como, por meio da lei, eu me parecer com Jesus. O apóstolo Paulo vai falar isso aí, cara, você já tentar cumprir, você já tá lascado. Porque se você cair em um, você caiu em todos e não dá, é impossível. E aí, não significa que a gente não vai cair, né? Então, nesse processo de se parecer com Jesus e de ambiente, de discipulado e de ser um discípulo, o que eu tenho que pensar? Eu caí tentando acertar e eu estou usando meus esforços para tudo, em oração, em tudo, para me parecer cada vez mais com Jesus, né? Eu falei, Senhor, e quando eu erro, eu me arrependo, né? Ou eu não estou me esforçando, não estou querendo nem me parecer, nem nada, me exponho a isso e quero que Jesus me aceita, né? Que é o que nós estamos... E o Paulo fala, gente, examina. Examina se vocês estão na fé, examina se é isso mesmo. E aí é um processo que nós temos que fazer sempre. Né? Não que a gente não tenha certeza da nossa salvação, mas, poxa, eu falei aqui, cara. Né? Uma vez eu vi o Subirá... Uma vez não, né? Acho que foi ontem, anteontem. Eu vi um Subirá numa pregação dele falando sobre os selos do Espírito Santo, né? E aí ele fala assim que... Gente, acha que a gente acorda planejando cair? Né? A gente acorda planejando assim, nossa, hoje eu vou machucar alguém. Hoje eu vou magoar aquela pessoa, vou magoar minha esposa, vou magoar meus filhos. A gente não faz isso. Embora no decorrer do dia a gente faça. Mas não é algo assim que você...
você acorda naquela vontade. Premeditou, né? Exato, cara. Então por quê? A gente ainda tá nessa condição. E aí o discipulado, essa convivência de se andar com pessoas mais maduras até, né? E andar com pessoas menos maduras também, né? Porque Sim. você vai ser não é só um consumidor. Poxa, eu vou andar com o Eric aqui, porque ele tá firme, não sei o quê. Nossa, agora eu vou andar com ele que eu vou sugar tudo que eu puder dele, cara. E aí eu não tenho ninguém pra depois também desaguar aquilo que o Senhor tá trabalhando na minha vida e tal. Então é nesse processo, né, cara? Uhum. De olhar, de examinar. E aí quando eu olho pro Eric, cara, tem coisas na minha vida que eu tenho que aprender com ele. Né? Aí o outro olha pra mim, tem coisas na minha vida que... E esse autoexame, esse exame, acho que faz parte também nesse contexto de grupo, né? Faz parte, assim, lógico. O padrão é Cristo, né? Mas como você disse, cara, tem Cristo no ser, tem Cristo no outro, tem Cristo no outro, tem Cristo no outro. E aí quando a gente junta a igreja, né, a gente não consegue revelar Cristo 100% sozinho, na individualidade, né? Sim. Então Cristo é revelado na igreja essa multiforme graça que é Uhum. derramada, né? Tanto em dons, ministério, mas também em qualidades, em vários outros frutos, né? Quando junta tudo, forma a imagem do Criador, né? E a gente consegue olhar para Cristo num todo, para a igreja, porque a gente não vê Jesus. A gente não vê com nossos olhos. Nossa, eu vi na onde que a gente vê Jesus? Na igreja. Sim. Né? Que é o corpo dele, ele se revela por meio da igreja, né? E aí nesse processo de discipulado a gente consegue fazer um exame. A gente consegue olhar para Jesus nas escrituras e falar, cara, eu preciso me parecer. E uma coisa assim que a gente precisa ter ciência, né, dentro dos desafios do discipulado é o seguinte, cara. O confronto, ele é necessário, cara. De forma saudável, claro, né? Então, assim, você deu o exemplo, assim, que é tão difícil parecer com Jesus, né? Seria mais fácil se fosse com alguns dos discípulos, né? Então, você vê Pedro, que foi o exemplo que você citou. Quantas vezes a gente vê Pedro sendo confrontado? E quantas vezes a gente vê esse confronto forjando Pedro para o que ele ia viver depois, né? A gente não vê Jesus confrontando Judas. Explicitamente escrito no texto, né? Claro, né? Eu não consigo imaginar que não houve esse confronto, né? Mas a gente vê... acho que em Coríntios também, acho que é 2 Coríntios, eu não lembro o capítulo, o versículo, fala assim que do arrependimento, né? Que o arrependimento para com Deus promove... segundo o mundo gera a morte, né? Segundo Deus gera a vida, né? Então, alegria. o arrependimento para com Deus produz vida, e o arrependimento para com o mundo produz a morte, tristeza. Assim, né? E aí você vê a diferença dos arrependimentos, né? Então, assim, aquilo que foi produzido em Pedro, quando ele passou por processo de arrependimento, a Bíblia diz que Pedro sai e chora amargamente, cara. E aí quando ele encontra com Jesus, Jesus conversa com ele e ele se arrepende. E aí aquele arrependimento vai produzir vida. E a vida que é produzida na vida de Pedro vai gerar outras vidas. No entanto que na primeira pregação dele, 5.000 conversões, depois na próxima 3.000. Então você vê quantas vidas foram geradas, e aí ao longo, até o dia de hoje. Porque as palavras que o Espírito instituiu através da vida de Pedro, nas cartas que Pedro escreveu, até hoje produzem vida, né? Até inclusive no Evangelho de Marcos, que alguns falam que foi Pedro que citou para Marcos algumas coisas e tudo mais, né? Então quanta vida foi produzida depois disso. E Judas? O arrependimento que bateu em Judas foi aquele arrependimento de remorso. Não produziu vida, produziu morte. Porque depois a gente vê em Mateus, acho que 27, que é onde ele vai lá e se suicida, né, cara? E tudo mais. Então você imagina como que é isso. Então, até mesmo a correção que a gente sofre nesse processo de discipulado, tanto quem discipula quanto quem é discipulado, esse autoexame que a gente faz da gente mesmo e tudo mais, ele é bom. Ele é benigno, porque ele vai produzir em nós uma forja, um preparo, né, vai gerar em nós de fato aquilo que Cristo viveu, porque Cristo também foi forjado. Mesmo na sua perfeição divina, cara, ele foi forjado naquilo que era humano dele, né? Até Hebreus vai falar assim, que ele foi aperfeiçoado por meio daquilo que ele sofreu, né? No sentido assim, não que Jesus não era perfeito, mas no sentido assim, ele não... Olha que loucura, né, cara? Pra ele, eu entendo dessa forma. Ele não encarnou uma semana antes de ir pra cruz. Sim. Mas em que sentido ele foi forjado como sacrifício perfeito? É que ele nasceu e passou pelo todo o processo do ser humano. E ele passando por tudo, ele pode representar e substituir a humanidade toda. Porque ele passou tudo que um ser humano passaria, ou passou, e enfim. Ele viveu todas as... Exato. Porque até mesmo o cordeiro, quando... o cordeiro que era entregue para sacrifício, né? Ele não era escolhido no dia, né, cara? Era uma coisa assim que vai nascer, cara, e você olha para aquilo diferente, ó, aquele lá não veio sem mácula, cara. Ele tinha que ter 1 ano, né, de idade. Entendeu? Então, se ele tinha 1 ano, nesse processo dele de desenvolvimento e tudo mais, cara, ele já foi sendo preparado. O próprio cordeiro, né? Além de ser separado para aquilo, ele é preparado. É igual quando você vai comprar uma leitoa no final do ano, cara.
Ela nasce ali, né? E aí eles vão preparando ela para se tornar, cara. Vai dando uma alimentação boa, vai fazendo tudo isso e tal, para chegar naquilo. E a mesma coisa Jesus, passou o processo, para que depois nós pudéssemos passar o processo. Talvez não da mesma maneira que ele viveu, porque ele viveu de forma intensa, aquilo que Paulo falou. Nós nunca somos capazes de viver a lei. Porque nós vamos cair em uma, nós cair em todas. Ele não, ele viveu toda a lei, não caiu em nenhuma delas, não fraquejou em nenhuma delas. Para que a graça se estendesse até nós. E aí nós estivéssemos respaldados pela graça e não mais pela lei. Então, assim, quando a gente, de fato, passa os processos do discipulado, a gente passa por aquilo que é necessário, permite, né, se corrigir e ser corrigido, permite ser podado, né, cara, permite viver todo o processo necessário para ramificação, para crescimento, para desenvolvimento, cara, é impossível a gente não viver de fato da maneira que seja agradável ao modelo a ser seguido, que é Jesus, entende? E aí quando a gente olha para Pedro, a gente vê que no meio da caminhada, cara, poxa, Pedro, quantas vezes você vê Pedro vacilar? Cara, depois do Pentecoste, quando Deus fala para Jesus, ele tem a visão lá, aí tá os animais lá, os puros, os impuros, e Deus fala, mata e come, e fala, como é que eu vou comer algo que é impuro? Quer pregar pra Deus, né, cara? Entendeu? É bom, velho, não cara tá corrigindo o Senhor. Puxa, cara. E aí Deus vai e mais uma vez discipula ele, fala, Pedro, não torna impuro aquilo que eu já purifiquei. Entendeu, né, cara? Olha você ver, cara. Aconteceu 3 vezes. Cara, você pensa pra você ver. Aí você que Pedro só aprendia em método de 3, né? Negou 3 vezes. O negócio doido, cara. Nossa, o negócio muito louco. Então, se você para pra pensar assim, o que eu vejo de Pedro, cara, não é a ausência de erro, mas o desejo de não sair dos pés da onde que vem a perfeição, ou aperfeiçoamento, melhor dizendo. Então, assim, não importa quantas vezes a gente vai vacilar no processo de discipulado. O segredo é não sair do lugar aonde vem a direção. Onde vem o ensinamento, onde vem a capacidade, onde vem a forja. Então, acho que o Pedro, eu olho para ele, eu vejo muito isso nele, né, cara? E você vê assim que o pastor Paulo Borges, ele fala uma coisa assim que eu acho muito legal, até mesmo tem a ver com o que eu falei no começo, que ele fala da diferença do chamado de Pedro e João. Que Pedro, quando foi encontrado, Pedro estava vivendo uma atividade, tinha acabado de pescar, estava frustrado, não tinha, entendeu? Estava vivendo uma atividade. Agora, João, quando vai se chamar, está vivendo um relacionamento. Então, João está com seu pai, seu irmão, e pescando, cara. Então, aquilo para eles não era só um trabalho, cara. Era algo que juntava a família para eles poderem viver aquilo, era algo que foi passado de geração, né, tal, tudo mais. Então, você vê que há a diferença de uma com a outra. No entanto, que Pedro, João, mais para frente, vai ficar conhecido como discípulo do amor, depois que ele lança todo de trovão, né? Vai ficar conhecido como discípulo do amor, alguém que foi próximo de Jesus, reclinava sua cabeça em Jesus, cara, então, tipo, uma intimidade tal, né, cara, e Pedro não, mas você vê, assim, que quando foi para poder ser escolhido quem iria tomar a direção daquilo que Jesus estava construindo, o que Jesus fez? Escolheu Pedro. Então, assim, não é por capacidade, nem por questão de intimidade, mas por causa que propósito é propósito, cara, e o que nós precisamos é só passar o processo do discipulado. Porque daí Deus vai definir o propósito da gente, cara. E às vezes tem muito a ver com isso, cara. Então, assim, eu, dentro do discipulado, cara, eu acho muito legal tanto Pedro quanto o discipulado do apóstolo Paulo. Porque foram 2 extremos muito doidos, né, cara? Pedro com aquele ímpeto dele, Paulo respirando morte, cara. E aí Deus pega esses dois e forja eles, você vê, cara, o líder da igreja, o implantador de igreja, né, cara? E os dois pensavam completamente diferente, mas se completavam. Então, discipulado tem a ver muito com isso, cara. E é o que nós precisamos buscar viver, cara. É a única maneira da gente romper esse desafio, é a única maneira da gente crescer como discípulo, como igreja e tudo mais, cara. Então, é assumir a responsabilidade, é entender que precisa começar comigo mesmo, eu tenho que ser esse discípulo antes de eu querer discipular alguém, né? Eu preciso estar disposto a chorar, a se alegrar, a acordar mais tarde, mais cedo, a ir, a buscar, a estar junto, a também ter hora afastar e deixar a pessoa, né? Não, vamos ver como que vai ser a reação agora sem eu estar aqui, né, cara? Porque é igual uma coisa assim que eu tenho muito em mente, cara. A maior forma de a gente saber se aquilo que a gente tem feito é eficaz é quando funciona sem a gente. Porque se é dependente da gente, não é bom. Porque quando você não tiver mais, acaba. Né, cara? Então, assim, quando você constrói algo sólido e algo que realmente funciona, é quando ele funciona sem a sua presença. Então, é o que Jesus fez hoje. Hoje ele está no céu, do lado do Pai, intercedendo por nós. O Espírito está aqui. Beleza. Ah, mas, Eric, o Espírito está aqui, não está funcionando. Então, não, claro que está, ué. Está funcionando sem ele, porque Jesus disse o quê? O Espírito vai vir aqui e ele não vai criar um novo método, ele não vai fazer uma nova coisa, não. Ele vai apontar para mim e eu vou apontar para o Pai. E é isso. Entendeu? Então, o Espírito está aqui com um objetivo.
revelar o filho, continuar lembrando nós quem é o filho, o que o filho fez, o que o filho faz, quem o filho é o modelo que nós precisamos seguir, nos ajudar a chegar mais próximo disso, mas funciona, está funcionando. Então, acho que uma maneira eficaz do discipulado é isso aí. Não tem como viver discipulado sem viver relacionamento, não tem como viver discipulado sem o autoexame, né? Não tem como fazer nada dessas coisas, cara, senão só método não vai funcionar. Você pode, igual assim, a gente pode ter os métodos, né? 3D, né? É um método, mas ele sozinho ele não consegue. Ele em si não gera nada. Ele não gera nada. Precisa ter isso aí que a gente não tava... gera vida, não gera mudança, não gera transformação, nada. Na hora. E aí, para nós caminhar pro fim já, cara, duas coisas, né? Uma é aquilo que você falou, né? Em relação ao confronto, né? A necessidade de confrontar. E a gente nunca gosta de ser confrontado. Não. A realidade é essa. Porque a gente recorre àquele negócio. Ah, a pessoa tá falando de mim, mas quem me julga é o Senhor. Ou então, eu tô falando de mim, mas quem não tem teto de vidro, atira pela pedra, né? Quem tem teto de vidro que tem que tirar a pedra na gente. Então, cara, a gente já recorre, porque realmente é difícil isso aí. Mas até nessas horas a gente precisa ter essa humildade, né, cara? De aquele negócio, né? As pessoas que estão próximas a nós observa a gente. E é mais fácil elas verem isso do que a gente mesmo, porque a gente não quer enxergar os nossos próprios erros. Não. Né, cara? E isso aí não é, tipo, não tem a ver com se a pessoa tem moral ou não pra falar. Sim. O fato é que todo mundo tá vendo. É igual assim, eu sou assim. Aí quando a Isa vira e fala assim, você não é não? Aí vem o Pedro e fala, pai, você não é assim não? Aí vem Maria, dá risada. Foi aí, por que eu tô achando que eu sou assim então, cara? Alguma coisa que eu ainda não tô percebendo em mim mesmo. Sim. Né? Que eu não consigo me ver. Porque se eu não olhar pro espelho, eu não consigo enxergar. Agora tem 3 pessoas que estão no meu convívio, vamos trazer pra igreja. Pessoas na igreja que convivem mais próximas de mim e identifica aquela qualidade ou defeito. Cara, eu preciso de um sensinho de humildade, só um pouquinho, e falar assim, rapaz, eu preciso pelo menos rever isso que eu penso sobre mim mesmo. E esse autoexame, ele entra também nessa área, né? Onde as pessoas nos ajudam até mesmo nessa parte de autoexame. E a segunda coisa é que não... Esse lance de ser chamado para o discipulado não é uma coisa que é específico para um ou para outro. Isso. Né? Não, que fulano tem que fazer isso mesmo. Não, mas é algo para a igreja. Isso. É algo para qualquer um que se batizou e creu em Jesus Cristo e agora é um discípulo dele, ele é chamado para o discipulado. De alguma forma, ele é discipulado. E uma coisa é fato, né, cara? Tá até comentando com a Isla isso aí, a questão dos filhos da gente, né, cara? Da gente ensinar, da gente trabalhar com eles, ser em todos os sentidos, né? Porque, cara, ser pais que se aproximam, ser pais, tudo isso aí, que também refletem Jesus em casa. Por quê? Tudo discipula. Tudo discipula. Um filme discipula, um documentário discipula, um ambiente discipula, escola discipula. Quantas vezes nós pegamos, às vezes, os filhos da gente fazendo coisas que eles não aprenderam em casa? Né? Alguém discipulou, alguém formou e alguém gerou aquilo ali. Então, a gente, na igreja, a mesma coisa. Né? Quantas pessoas creem dentro da igreja de uma forma que nós não cremos assim? Porque às vezes aprendeu de outro lugar e traz tudo, ou seja, tudo discipula. E por isso que a gente precisa ser intencional nesse discipulado, cada um dentro do seu ambiente, do seu nível ali, né? Uns vão ter um pouco mais de extensão nessa influência no discipulado, mas a realidade é a pessoa, entre aspas, né, o menor da casa ali, a criança ou o mais novo na fé, tudo, ele de alguma forma ele tem essa responsabilidade de discipular, de modo que não precisa esperar eu exercer um título, ou estar em um título ou alguma coisa para fazer isso aí, né? Às vezes eu até falava isso pra Isa, né? Talvez eu vou editar esse vídeo, talvez é a Isa, fica aí o recado aí, cara. Cara, as pessoas estão te vendo. Você é referência. Sim. Você queira ou não, você é referência. Né? Para um, para outro, todo mundo é referência. A pergunta é, eu sou uma referência boa ou eu sou uma referência ruim? Eu só não vou ser referência se eu me trancar no meu quarto e só receber ali um prato debaixo da pratinha de comida, debaixo da porta e não sair de lá. Né? Aí eu não vou, ninguém vai olhar para mim. Mas, em algum momento, você vai ser referência, boa ou ruim. E aí a gente, por opção, cara, eu já tô ali. Por que eu não vou ser uma referência boa para quem tá perto de mim? Por que eu não vou influenciar, né? De alguma forma eu vou estar próximo de Cristo e tendo maturidade, tentar de alguma forma discipular e ajudar que as pessoas que estão próximas a mim, né? Então é uma questão de aceitar a realidade, né? Se nós estamos em Cristo e estamos vivendo igreja, nós já somos referência a alguém, cara. Com certeza. As pessoas estão olhando, cara. É inevitável. É inevitável isso aí. Aí a pergunta é, eu preciso ser uma referência boa. Não porque depois vão ficar falando de mim. Porque já é uma missão que Cristo já confiou, cara.
Né? Cristo já falou, vão e façam discípulos de todas as nações. E eu não faço discípulo lá na África, mas eu Não, faço um discípulo de quem está do meu lado aqui, sim. aponto para Cristo, ou de alguma forma mostro Jesus de alguma coisa, Uhum. entendeu? Sim, ó, Ué, que é isso então, né, cara? sim. A gente ter essa referência, né? Não é uma coisa assim exclusiva para a elite do discipulado, né? Mas é Isso. algo para todo mundo, né? Então, é isso, galera. Espero que essa conversa tenha edificado vocês. Espero que vocês possam ter aprendido alguma coisa. Comenta aí embaixo aí, né? O que vocês acham? Hashtag discipulado, foguinho, ou glória, É, eita manto, sim. né? Então, e pedir um favor para vocês. Compartilhe esse vídeo, cara. Ajuda nós a divulgar tudo isso que a gente tem produzido. E se você não é inscrito, se inscreve aí, pô. Né? Ajuda a gente aí. Como eu falei no início, a gente entende que são coisas, entre aspas, simples que nós Uhum. apontamos aqui, mas que são fundamentais para o funcionamento de uma igreja saudável, né? Modéstia à parte, né? E é isso que eu queria falar aquela hora, né? Toda Isso. modéstia é falsa, né? É, toda modéstia é falsa. Então, assim, não que a gente é bonzão, mas a gente entende que é aquilo que o Senhor tem derramado e a gente tem zelo, né, de entender que aquilo que é bom é aquilo que não é bom. É, E a gente entende que trabalhar com essas coisas fundamentais são fundamentais para a igreja. Né? Então, compartilhe esse vídeo, põe no seu grupo da igreja, grupo da célula, converse sobre, e espero que vocês possam ter sido edificados. E é isso, vamos caminhando junto aí nessa onda do discipulado. com certeza. Vamos que vamos, hein? E nós não podemos parar, hein, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, escreve nos comentários, né? Qualquer sugestão. E aí nós vamos seguindo junto aí, né? Discipulando, sendo discipulado e se tornando discípulo todos os dias. Amém. É isso aí. Valeu.